vou passar a bola para a Mariana Rosa, que também é uma pessoa que eu estou conhecendo um pouquinho agora, porque foi uma indicação de uma amiga que faz um trabalho muito bacana em Belo Horizonte. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, Mariana. Se você puder falar um pouco, se apresentar um pouco para a gente, vai ser um prazer enorme. Obrigada, Carla. Boa noite para todos, para todas, para todos que estão aqui nessa roda de conversa. Estou muito agradecida pelo convite, muito feliz de ver esse grupo dedicado aqui a essa conversa hoje, que é uma conversa tão importante, tão urgente, né? Eu sou uma mulher de pele clara, branca, tenho cabelos cacheados, castanhos, na altura das orelhas, estou usando um óculos de armação transparente, estou sentada, estou com uma blusa preta, atrás de mim tem um tecido com umas plantas. Eu sou uma mulher de baixa visão, né? Então, isso que eu acabei de fazer é uma audiodescrição e eu sugiro que a gente possa incorporar, inclusive, independente se temos ou não alguém com baixa visão, né? É um outro jeito da gente acessar quem são as pessoas. O meu sinal em Libras é assim, aproveitando para falar para a Thais. Bom, eu quero tentar somar um pouco na conversa a partir desse lugar de uma mulher com deficiência, de mãe de uma pessoa com deficiência também. A minha filha tem 7 anos, tem paralisia cerebral, é uma criança cadeirante, com necessidades complexas de comunicação, e tem várias outras coisas que eu podia dizer sobre ela, mas enfim, na perspectiva da deficiência, é isso que eu queria dizer. E aí, já começando assim, para a gente se aquecer, né, eu queria que a gente pudesse pensar juntos, quando a gente fala em deficiência, o que vem à nossa mente, né? Qual é o sentimento que ocorre? Eu convido cada um aqui a pensar por 1 minuto e assumir intimamente a resposta que chega, seja ela qual for. Pensa 1 minuto. Quando eu penso deficiência, qual é a palavra que vem à minha mente? Sem censura. Pega essa palavra e acolhe ela aí um pouquinho. Da minha experiência, eu posso dizer que, em geral, falar em deficiência evoca nas pessoas termos como dificuldade, falta, problema, limitação. Às vezes vem junto o defeito, até o demônio, né? Noutras vem a vulnerabilidade. E é esse conhecimento do senso comum que atravessa as pessoas com deficiência, eu, minha filha e tantas outras companheiras e companheiros com deficiência. Imagina que sempre que a gente é recebido, recebem uma falta, uma dor, um desconforto, né? Um lembrete da fragilidade da nossa existência que a gente tenta esconder a qualquer custo. A nossa presença não costuma ser desejada, né? Muito menos confortável. O que o senso comum entende como deficiência é só uma versão dos fatos, e é isso que eu queria falar de mais importante. Uma versão que há anos vem sendo contada e que a gente luta enquanto movimento social para transpor, para superar. A deficiência não é um laudo, não é um diagnóstico, não é uma característica que se carrega no corpo, não é a minha falta da visão, não é a falta da audição, não é a falta do andar da minha filha, por exemplo. Supor que a deficiência é uma falha do corpo é o mesmo que imaginar que há um padrão de ser humano que a gente vai perseguir, como se a gente fosse mercadorias produzidas ali numa fábrica, né, com um código de barras, e aquelas pessoas que não passam no controle de qualidade, elas vão para uma seção de pequenos defeitos, né, igual produto, igual mercadoria. Elas vão ali para aquela sessão e são dispensáveis, talvez, descartadas. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de uma característica que é muito marcante na nossa humanidade, que são as diferenças, né? As diferenças são características que nos compõem a todos, são que garante, inclusive, que a vida seja viável, que a vida seja renovada, imprevisível. Não existe vida em ambiente homogêneo. A vida não se reproduz, não se cria em ambiente homogêneo.
São as diferenças que garantem que a gente seja hoje de 7 bilhões de pessoas no mundo e que não tenha uma pessoa igual a outra. 7 bilhões e não tem um igual a outra. Então, a deficiência não está em mim. Ela está no encontro, no que se produz no encontro do meu corpo, do corpo das pessoas com deficiência, ou do corpo das pessoas que têm um impedimento, que têm diferenças funcionais, com o mundo que a gente vive, esse mundo que não acolhe, que não abraça a diversidade humana. A deficiência é uma situação de opressão. Ela está imposta pelas barreiras que a gente cria para o acesso, para a participação de um grupo de pessoas, que somos nós, as pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as outras pessoas, porque a gente acredita que são os indivíduos que têm que superar a sua condição. A sua filha tem que andar, você tem que enxergar, né? Enquanto isso, a sociedade fica bem tranquila e vai caminhando a passos largos, sem se preocupar com as barreiras e produzindo desigualdades. O mundo é que precisa de conserto. Repara, não são as pessoas. As pessoas precisam de cuidado, é o cuidado que sustenta a vida, que tece essa rede de interdependência, da qual todos nós somos um ponto, uma parte. Né? É um mundo que a gente só precisa de compreender que existem inúmeras, múltiplas formas de ser e de estar no mundo. Não há que se esperar que uma pessoa com deficiência supere a sua condição, né? Alcance a independência, né? Como se isso fosse possível, igual o grito do Ipiranga, né? Tão falacioso quanto. A gente tem que assumir que a gente é interdependente e que o cuidado é o princípio que organiza e que sustenta a nossa vida. A gente tem que pensar, então, que o cuidado é um direito fundamental, né? É um modo da gente promover justiça social, garantir o cuidado como uma política pública, dá o direito para quem é cuidado de não se submeter ao controle do seu corpo, não se submeter a situações de violência em nome de acesso, de apoios que são necessários no seu cotidiano. Então, compreender a deficiência a partir dessa perspectiva, que situa a deficiência num contexto social e não no indivíduo, é compreender o cuidado também como um direito e erguer aí uma trincheira para a gente se proteger da invisibilidade, da desigualdade, da morte, né? Aliás, o direito de não ser discriminado está na nossa Constituição, e são poucas ainda as pessoas que conhecem qual é o conceito relativo à discriminação das pessoas com deficiência, que o nome é capacitismo. Capacitismo é a forma hierarquizada e naturalizada da gente conceber qualquer corpo humano como algo que deve funcionar, agir e se comportar de acordo com a biologia. É o que avalia as pessoas em função da adequação dos seus corpos ao que foi definido como um padrão, ao que é considerada corponormatividade. É um julgamento moral que associa a capacidade unicamente à funcionalidade do corpo, das estruturas do corpo. E aí se mobiliza para avaliar o que as pessoas são ou não capazes de fazer. É uma estrutura de opressão tão naturalizada, assim como o racismo, né, que exclui a deficiência dos debates interseccionais de gênero, de raça, sexualidade, né? É assim que, historicamente, o sistema tem nos mantido, nossa história, nossa voz, nossos corpos, nossa memória, aprisionados. Né? Tentam retirar da gente, sistematicamente, a condição de sujeitos que nós somos. E aí, por isso é importante a gente compreender também essa noção de normalidade que nos é imposta. Eu já estou atenta aqui no tempo, sei que falta pouquinho. Para a gente entender que fixar uma determinada identidade como norma é uma das formas privilegiadas da gente hierarquizar as identidades e as diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade, da diferença. Normalizar significa eleger arbitrariamente uma identidade específica como um parâmetro em relação à qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade, essa eleita,
todas as características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. Então, o que é bom? É o homem branco, heterossexual, cis, sem deficiência, católico, essa é a referência. O que não é isso, não é normal, não é natural, não é desejável, não é bom. Isso é a força da identidade normal. E ela é tão grande que ela nem sequer é vista como uma identidade, né? Ela é simplesmente a identidade, como se só existisse ela. E as outras, então, são marcadas como os grupos diversos, os grupos, né, das minorias. Numa sociedade em que impera a supremacia branca, por exemplo, né, ser branco não é considerado uma identidade étnica ou racial, acredito que Viviane vai falar disso. Né? No mundo governado pela hierarquia, pela hegemonia cultural dos Estados Unidos, falar étnico, a gente está falando de uma música ou de uma comida que é de outros países, né? Então, nesse sentido, eu já finalizo aqui, é que cabe a pergunta, até quando a gente vai nos deixar envolver por essa hierarquia do poder que define, que delimita quem está dentro e quem está fora dos supostos padrões de normalidade, das possibilidades de participação no mundo, sem ao menos a gente questionar, sem ao menos a gente se indignar em relação a isso. Já passou da hora, a gente tem que descolonizar muita coisa, né? A opressão precisa ser combatida, e quando a gente fala de opressão, não é possível a gente estabelecer prioridades. A opressão não se hierarquiza, a opressão se combate, como diz Audre Lorde, né? Uma mulher negra da militância. Então, encerro para dizer isso. Que bom que a gente está aqui hoje numa roda de tantas pessoas para reafirmar que todas as lutas são uma, porque a matriz de opressão é uma só. Mariana, eu estou aqui, até fiquei, obrigada, Lígia, mas é porque eu estou aqui digerindo sua fala incrível e doída. Eu fico com esse sentimento, a mesma pergunta que eu fiz no início, se a gente tem indícios que o nosso processo civilizatório está dando certo. Dá uma dor, porque eu acho que tem muita coisa, às vezes, a gente está num momento muito difícil, né, principalmente no Brasil, e dá, às vezes, uma desesperança, mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo uma roda com pessoas como vocês, eu lembro da frase do Emicida, quando terminou o documentário dele, tudo que nós tem é nós, né? Porque política pública a gente não tem, mas a gente tem a gente, então a gente não pode esquecer isso. Estou tão cansada de aulas. Dionísio, por favor, você está ouvindo a gente, Dionísio? Que a gente possa estar mais e mais juntos, e a gente não esquecer disso. Quando perder a força, voltar. Que a gente não deixou de estar aqui em nenhum momento. Então, peço mais uma vez, pelo menos na hora do debate, a gente pode abrir a câmera, para a gente se ver, para a gente não esquecer que a gente está junto. Passo a palavra com muito agradecimento a Mariana, queria te ouvir muito, e